A obra nacional escolhida por meu grupo é um edifício comercial chamado E-Tower, construído pela Tecno Construtora. Situado próximo à Marginal Pinheiros na Vila Olímpica de São Paulo, o edifício tem 42 andares, 162 metros de altura, 17 elevadores e 47.315 metros quadrados de área. Foi projetado pelos escritórios Aflalo e Gasperini Arquitetos e França e Associados em Engenharia e teve a conclusão de sua construção em 2005. O CAD, concreto de alto desempenho, já vinha sendo usado no Brasil com suas resistências por volta dos 40 aos 50 MPa. Para essa edificação, os grandes desafios eram desenvolver um concreto ainda mais forte para que fosse possível diminuir as dimensões dos pilares por motivos arquitetônicos e de colorir o CAD. Os pilares tinham que ser reduzidos de 90 para 90 centímetros para 60 por 70 centímetros. Para que isso fosse possível, aumentou-se o FCK, resistência do concreto, para 80 MPa, e todos os cálculos foram refeitos pela equipe do calculista Ricardo França. Já para a proteção do CAD colorido, foram feitos estudos em laboratórios, pelo consultor de concreto e sua equipe. Feita toda essa reformulação dos processos construtivos, a equipe teve que selecionar criteriosamente os materiais que seriam utilizados para a produção do concreto, já que o mesmo necessita de um rigoroso controle de qualidade. Foram utilizados cimento Portland de alta resistência inicial e, como agregado miúdo, areia de quartzo Itaporanga, também conhecida como areia rosa. Como agregado graúdo, foi empregada a birita basática de numeração número 1. Aditivos de última geração como hiperplastificantes e estabilizador de hidratação, adições de sílica ativa e pigmentos também foram utilizados. Após a seleção, partiu-se para os estudos de dosagem do CAD, realizado na PoliUSP no laboratório da Engemix, empresa responsável pelo fornecimento do concreto. Antes da concretagem propriamente dita, foram feitas simulações das condições reais de aplicação, tais como o tempo de mistura e transporte e também a aplicação do CAD. Para tanto, foram concretados na própria obra alguns pilares para monitorar a temperatura e comportamento do concreto, porém, nesse caso, não foi empregado pigmento. Foi decidido também nessas simulações que a água do traço seria substituída por gelo para que a temperatura do concreto não ultrapassasse os 21 graus Celsius. O transporte do concreto da central até o local de concretagem levava cerca de 50 minutos e era feito através de caminhões betoneiras com 4 metros cúbicos de concreto cada. Para os pilares, a concretagem foi feita com caçambas e gruas e o adensamento com vibrador mecânico. Quando as formas foram retiradas após 72 horas, observou-se que nenhum pilar apresentou falhas tais como bicheiras ou ninhos. Já a concretagem do encontro pilar-viga foi executada numa segunda etapa, sendo as vigas e lajes concretadas com concreto de resistência de 40 MPa e a cabeça dos pilares, que é o encontro do pilar com a viga, com uma resistência de 80 MPa, porém sem um pigmento, para que fosse garantida a monoliticidade da estrutura. Algumas vantagens do CAD com relação a um concreto de resistência usual de 25 MPa que podemos citar é a alta resistência à compressão, a reduzida carbonatação e o baixo coeficiente de difusão, aumentando a vida útil da estrutura, a reduzida permeabilidade, reduzindo assim os riscos de corrosão de armaduras, o elevado módulo de elasticidade, a redução de cargas na fundação pela possível diminuição da seção dos pilares, o que na E-Tower gerou um ganho de 16 vagas de garagem, que representa aproximadamente $80 mil, pois cada vaga foi avaliada em $5 mil, e a grande facilidade de execução. A resistência mínima de 80 MPa necessária aos pilares foi ultrapassada, levando o Brasil ao recorde mundial com o uso do concreto colorido de alto desempenho FCK 115 MPa, com resistência média de 125 MPa e máxima de 149,5 aos 28 dias e 155,5 MPa aos 63 dias. Isso representou e representa uma referência e um grande estímulo para o desenvolvimento da engenharia civil nacional no campo da qualidade das estruturas de concreto. Tal feito é reconhecido nacional e internacionalmente. É mais uma vez o Brasil rompendo um recorde, dessa vez de resistência à compressão e módulo de elasticidade de concreto em obra. Além do recorde, foram evidenciados os benefícios técnicos e econômicos decorrentes da aplicação de um concreto com resistência à compressão, características de projeto de 80 MPa, que na prática foi de 115 MPa. A obra internacional que meu grupo resolveu apresentar é o pavilhão italiano da Expo Xangai de 2010. O grupo Italcementi e o arquiteto Gianpaolo Beriti receberam o desafio de colaborar com a elaboração de um projeto inovador para o pavilhão. O objetivo era fazer uma parede de cimento que fosse capaz de transmitir luz através dela.
Na construção do pavilhão foram utilizados exatos 3.774 painéis, isto é, aproximadamente 189 toneladas de blocos transparentes e semi-transparentes, aqueles caracterizados por um menor grau de transparência devido a exigências arquitetônicas. A rapidez de montagem de aproximadamente 200 blocos por dia é um importante foco positivo da tecnologia. A transparência no cimento, que começou a ser estudada em 2008 e já tem mais de 3.000 horas de estudos, é obtida por uma recente tecnologia desenvolvida pelo grupo Italcement, no qual uma resina plástica é misturada e introduzida na massa quando informada na confecção dos blocos. É possível também a fabricação dos blocos com fibras óticas, porém, sua fabricação com resinas plásticas é defendida, já que além de baratear o produto, a resina ainda consegue capturar e transmitir mais luz e garantir uma ainda maior resistência mecânica. Os blocos têm a mesma durabilidade que os de cimento comum e são fabricados com tecnologia pré-fabricados, de 50 por 100 por 50 centímetros, e pesam 25 kg. Além do cimento e outros aditivos, cada painel recebe cerca de 50 cadeias de resinas plásticas, com dimensões de 2 a 3 mm de espessura. Pode ser considerado um produto ecológico, por ter, em sua composição, elementos que podem ser recicláveis na formação da resina plástica e também por tornar possível uma grande economia de eletricidade para a iluminação do interior da edificação. Este novo material, que foi desenvolvido exclusivamente para o pavilhão italiano, não é encontrado em mercado já que não foi patenteado, mas produtos semelhantes já podem ser com certa dificuldade encontrados, mas com preços ainda não muito acessíveis.